Está no ar o Empresários de Sucesso podcast. Confira agora mais uma entrevista exclusiva. Este é o Empresários de Sucesso podcast, que conta a história dos empresários que fazem sucesso e são destaques de credibilidade e bom atendimento junto ao público consumidor. Empresários de Sucesso podcast. Eu sou Gabriela Oliveira e hoje converso com o Dr. André Linhares, da Linhares Law, um escritório de advocacia nos Estados Unidos que atende e tem como foco principal a área da imigração. Doutor André, muito obrigada pela sua participação aqui no Empresários de Sucesso podcast. O prazer é meu. Bom, então para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco então sobre a sua trajetória, como se tornou um advogado, como abriu um escritório aí nos Estados Unidos e por que os Estados Unidos? Oi, Gabriela, vamos lá. Bom, a minha história, na verdade, com direito começou no Brasil. Eu me formei no Brasil e prestei a Ordem dos Advogados do Brasil. Também comecei a advogar no Brasil e depois realmente migrei para estudar direito nos Estados Unidos também. E, porventura, acabei também permanecendo nos Estados Unidos até hoje, após a conclusão do meu curso. Academicamente foi mais ou menos isso, né? De profissão realmente foi de início no Brasil, né? E depois também passando aqui para cá que eu digo porque eu estou nos Estados Unidos, né? No momento, e passando realmente a advogar aqui. E por que o senhor escolheu os Estados Unidos como país para abrir o seu escritório? Olha, eu inicialmente não escolhi os Estados Unidos para abrir o escritório, praticamente, não escolhi país nenhum do mundo. Mas como eu já tinha estudado nos Estados Unidos antes, já conhecia os Estados Unidos também, né, eu achei um país que naturalmente a gente tem uma relação, né, o Brasil tem uma relação muito estreita com os Estados Unidos, né, então acabou sendo uma coisa natural também, né, de vir para cá ao invés de ter escolhido qualquer outro país também do mundo para inicialmente, né, a primeira momento que eu estudei, né, aqui nos Estados Unidos, muito tempo atrás, a escolha foi exatamente pela proximidade, né? E para os Estados Unidos é um país fantástico, sempre foi. E em que momento o senhor percebeu, então, uma necessidade de atuar dentro da área da imigração? Pois a área da imigração surgiu meio que por acaso, né? Eu me lembro que eu comecei a atuar no escritório, mas não como advogado, mas como assistente, né, inicialmente, e eu era muito requisitado no escritório, um tamanho significativo, então logicamente, tinham dezenas de advogados, tinham autores, né, então eu era requisitado quando tinha algum cliente brasileiro, né, e quando tinha um cliente brasileiro, muitos desses clientes tinham alguma necessidade migratória, então eu comecei a atuar praticamente sem querer, né, na área de imigração. No início eu estava até mais focado na área de direito internacional, mas acabou calhando, né, de seguir essa área, e depois ali eu comecei e falei, olha, acho que é melhor seguir a área de imigração que tem mais a ver. E qual então é o perfil do cliente que te procura? Olha, atualmente o perfil dos nossos clientes são empresários e profissionais qualificados. Nós temos também outros tipos de clientes. Nós também temos clientes que vêm tem relação de casamento, vem através de casamento, ou noivado, ou através de grau de parentesco, né? Seja pais, filhos, enfim. Nós também temos essa clientela, né? Mas o escritório ele tem um objetivo mais focado realmente na área empresarial, digamos, imigração empresarial. A imigração, né, como o senhor até comentou, ela abrange vários ramos, né, dentro do casamento, algum parente, empresarial. Você comentou que o foco realmente é a área de imigração empresarial. Quais são os serviços oferecidos, então, dentro desse segmento? Olha, na imigração empresarial, nós praticamente oferecemos todos os vistos que são acessíveis no momento, né? Nós temos vistos de habilidades extraordinárias, que são conhecidos como EB1, EB2, EB3, visto de investidor, o EB5. Nós também trabalhamos com vistos religiosos, eu acho que vale a pena mencionar. Nós também temos muitos clientes que vieram através
digamos, de uma congregação. E nós também são os vistos mais ou menos de imigração, né? Também nós temos os vistos de não imigração, que são vistos que as pessoas vêm, são convidadas a trabalhar nos Estados Unidos por uma empresa, ou então abre sua própria empresa, né? Ou vem através de uma transferência dentro da sua própria empresa, ou tem, na verdade, uma relação com tem uma outra cidadania, que tem um país que possa facilitar o investimento e vir através desse visto. Enfim, tem uma gama de vistos aí que a gente normalmente usa, né, nesses casos. O senhor comentou sobre os vistos EB1, EB2 e EB3, que são vistos voltados para profissionais, né? Quais são as diferenças entre eles e quais as recomendações de cada um? Olha, as diferenças entre eles são sutis, né? Não são diferenças realmente muito significativas. Primeiro que por que eu digo isso? Porque ambos levam ao mesmo objetivo, que é o Green Card, né? Então, tanto o EB1, o EB2 quanto o EB3, se você tiver esses vistos aprovados, você tem necessariamente a possibilidade de obtenção direta do Green Card. A diferença realmente aí vai da característica do profissional que está pedindo cada esse visto. Na verdade, esses vistos, né, são bem ecléticos, né? O EB1, por exemplo, ele é voltado a profissionais muito qualificados, que tem PhD, e tem realmente um diploma muito forte, né? Até também principalmente na parte acadêmica, e passando direto para EB3, que tem profissionais, na verdade, que são profissionais não especificados, de uma profissão não especificada, né? Então, você tem aí, né, você vai do cozinheiro, você vai do caminhoneiro, você tem várias profissões aí nesse caso, que podem ser abrangidas também por uma possibilidade de Green Card, que é o EB3, né? Então, o EB2 é fantástico também, um dos EB2, você pode aplicar direto, que a gente chama de NW, né? Você não precisa ter um pedido de um sponsor, né? O que a gente chama de sponsor é um contrato de trabalho, né? Uma oferta de trabalho prévia. Então, é muito interessante, né? Cada caso é um caso, né? A gente tenta colocar o cliente, né, que seja a possibilidade de se encaixar um EB1, um EB2 ou um EB3, se houver havendo a possibilidade, realmente a gente tenta encaixar num desses vistos. E dentro de tantas possibilidades e opções, como é feita então a avaliação do visto ideal para cada cliente? Quais são os pontos levados em consideração para identificar o perfil daquele cliente para determinado tipo de visto? Normalmente nós pedimos o currículo do cliente, né, do cliente potencial, né, que realmente inicialmente uma consulta prévia, então nós pedimos o currículo e normalmente agendamos uma conversa com esse cliente, né, para entender mais, após apreciar o currículo, entender um pouco a característica desse cliente e ver o que esse cliente pode ou não pode ter ou se qualificar para um visto ou para o outro, né. Então, normalmente a gente tem que analisar realmente criteriosamente se aquele currículo se encaixa no EB1 ou no EB2 ou até mesmo no EB3, né? Lembrando que, aí falando um pouco de EB3, o EB3 ele necessita de uma oferta de trabalho, né? Vocês, então, assessoram muitas pessoas, né, que querem ir para os Estados Unidos como profissionais para atuar em suas áreas de formações e até mesmo abrir um negócio no país. Agora, seguindo um pouco essa linha das pessoas que querem abrir um negócio aí nos Estados Unidos, quais são os principais desafios e as suas dicas para esse tipo de visto? Olha, no caso do investimento, uma questão bem interessante que a gente sempre vê é a dificuldade de ajustar as diferenças entre fazer negócios no Brasil e fazer negócios nos Estados Unidos. Normalmente a gente interpreta que o brasileiro, né, interpreta que é muito parecido, né? Se eu entendo como fazer negócio no Brasil, é mais com a burocracia, né? Se eu sei navegar dentro a burocracia brasileira, eu consigo facilmente fazer negócio nos Estados Unidos. Não é bem assim, é um sistema diferente, é um arcabouço jurídico diferente, é um sistema costumeiro diferente, que a gente tem que realmente a gente tenta passar isso para o cliente, que realmente tenha a noção de que ele está embarcando
e novos mares, né? Não é exatamente a praia, digamos, que o cliente já está acostumado a frequentar. E para esse tipo de visto, existe algum pré-requisito específico? Ou é coragem o pré-requisito? Olha, Gabriela, você tocou num ponto muito interessante, né? Que é a palavra pré-requisito, né? Todo visto nos Estados Unidos, ele tem um pré-requisito, né? Então, sempre há uma análise anterior para realmente perceber se a pessoa se qualifica, tem a qualificação, né? Se encaixa naquele tipo de visto específico, né? Isso, por incrível que pareça, né? Vai desde um visto de turista, por exemplo, né? Para ver se você realmente se encaixa no seu pedido de fazer turismo, né? Nos requisitos, até esses vistos mais avançados, né? Que nós falamos hoje, que é o EB1, EB2, né? Por exemplo, EB3, que são vistos realmente que a gente chama que são, né? Que é o Green Card. Ele leva ao Green Card, ele não é o Green Card direto, né? Mas são vistos, né, que realmente mais complexos e obviamente o pré-requisito, os pré-requisitos nesse caso são muito mais detalhados, né? Certo. Você comentou sobre o visto de turista. O que se vê muito por aí é que muitas pessoas acabam indo para os Estados Unidos com o visto de turista e aplicam já no país para outro tipo de visto. Isso funciona? É um risco? É recomendável? Olha, funciona, né? Dependendo do caso, né? Cada caso é um caso diferente, né? Mas funciona sim, só que o importante nesse caso é a pessoa entender que ela deve fazer uma consulta com o advogado de imigração pré-mudança. Então, faça uma consulta pré-imigratória para primeiro ver se tem uma possibilidade de visto, né? Infelizmente, às vezes a gente depara com situações onde a pessoa se muda com a família, né? Já vem como turista, né? Mas já vem com a intenção de residência permanente, e depois, às vezes, senta com um advogado de imigração para começar, olha, agora o que eu faço? Me dá uma luz aqui, qual tipo de visto se encaixa melhor no meu caso? E às vezes é complicado, né? Porque isso era uma coisa que deveria ser feita com antecedência, né? Então, é muito importante ter essa cautela, entender que não é a mesma coisa, que é um sistema diferente, como eu coloquei há pouco tempo atrás, né? E que sim, existe a possibilidade de vir como turista e mudar de status nos Estados Unidos, sim, sem dúvida, mas dependendo do caso também, e tomar também um certo cuidado. Não recomendo, né? Não é recomendável vir para cá já com essa pré-intenção, sem saber exatamente se tem algum visto que se qualifique ou não. Certo. E trabalhando, né, na área de imigração por tanto tempo, eu gostaria de saber se a procura por vistos aumentou nos últimos anos e qual a importância, né, de se procurar um especialista para orientar e para ajudar a legalizar toda essa questão. Olha, Gabriela, a procura realmente vem aumentando significativamente. Eu praticamente nessa década de atuação, eu não logicamente tem alguns momentos que são mais a procura é maior, né? De alguns anos, dependendo do ano, a procura é maior em relação aos outros anos, mas nesses anos todos que eu estou atuando na área, eu nunca realmente percebi uma queda significativa na procura, né? Então sempre há o interesse, né? O brasileiro, né, ele sempre está procurando, de repente, uma melhora de vida para si, uma melhora de vida, uma melhor qualidade de vida para a família, e infelizmente isso não vem sendo possível, né, num país tão fantástico como o Brasil, né? Então, devido a essa questão, as pessoas continuam, né, procurando uma qualidade melhor de vida num outro país. Isso, obviamente, se refere aos Estados Unidos, mas também, não só aos Estados Unidos, né, Gabriela, mas também a outros países, né, como Portugal, como o próprio Canadá, enfim. A migração ocorre também para outros países, né? Certo, e você falou sobre a busca por uma qualidade de vida, né? O que você observa aí quando uma família brasileira chega em solo americano, no caso, com toda a mudança? Quais são, na sua opinião, os maiores desafios encontrados?
A gente percebe que, em muitos casos, a própria língua, né, o entendimento, né, do que está acontecendo ao seu redor, do entendimento pleno, né, apesar de que a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros agora, eles, de uma forma inteligente, estão se mudando para a mesma região onde já existe uma grande concentração de outros brasileiros. Então, isso é interessante porque, primeiro, fortalece a comunidade, né? E o entendimento também, a qualidade da área ali onde você reside, realmente fica mais interessante. Exatamente essa questão da língua, de como entender como funciona a cultura, né? Os modos, como fazer certas coisas, como comprar determinadas coisas, é um choque cultural natural, mas é um choque normalmente que a gente percebe que vem sido, né, tranquilamente transposto pela comunidade brasileira que vem se mudando para determinados lugares dos Estados Unidos, claro. Né? Alguns outros estados, né, onde há uma imigração menor, né, digamos, de brasileiros, logicamente haverá uma dificuldade um pouco maior de adaptação, né? Mas em outros que há realmente uma grande quantidade de imigração, a adaptação é um pouco mais fácil. E partindo agora para o fim aqui da nossa conversa, o senhor é brasileiro e empreende nos Estados Unidos. E como empreendedor em solo americano, quais dicas, então, você poderia compartilhar com as pessoas que pretendem um dia empreender por aí? Olha, a primeira dica que eu sempre digo, né, pode parecer redundante, mas a primeira dica que eu sempre digo é procure se informar, não só através da internet, mas com profissionais que atuam na determinada área de interesse, não só a imigração, claro, se você está pensando em investir nos Estados Unidos, abrir uma empresa, abrir uma filial sua nos Estados Unidos, mesmo que não tenha um caráter imigratório direto, né? Procure profissionais que estejam aqui, que entendam do assunto, que saibam, que possam, na verdade, te assessorar de uma forma bem mais direta e eficaz, ao invés, às vezes, de procurar na internet, ou então entender como, né, como a gente falou, né, um tempo atrás, acreditar que é parecido, que a pessoa entende já porque é uma questão osmótica, né? Não é assim, realmente é importante que entenda o mercado, consulte com um profissional determinado que vai te ajudar, se for comércio exterior, por exemplo, procure um profissional que entenda de comércio exterior, e que o caminho vai ser muito mais fácil, que realmente os Estados Unidos é um país fantástico para investir, um país realmente que atrai investidores, tem essa característica, sempre teve, né? É uma questão muito forte cultural aqui com relação a isso. Então, para quem está pensando em investir e empreender, vale a pena. Excelente! E para as pessoas, falando agora para o nosso público que tem esse sonho de empreender ali, o escritório Linhares Law atende virtualmente? Como é feito o atendimento de vocês? Agora, esse ano que nós tivemos foi um ano onde muitos atendimentos, muitas vendas, muitos serviços foram transferidos para a internet, né? Isso aconteceu? Como que é o tipo de atendimento do escritório de vocês? O nosso escritório ele não teve nenhum problema com relação ao atendimento virtual, porque nós já vínhamos realizando esse tipo de atendimento já há muito tempo, né? A localização, na verdade, nunca foi impeditivo de nós realizarmos consultas e processos, né? Nós temos inúmeros casos aqui, para ser bem sincero até, Gabriela, a maioria dos nossos clientes não nos conhece antes de ter o visto, né? É muito comum, né, contratação do nosso escritório, realmente só via virtual mesmo, né? Então isso é bem comum, já víamos trabalhando dessa forma. Esse ano não foi diferente, né? Continuamos trabalhando da mesma forma. Então, por isso talvez realmente não tivemos nenhuma grande mudança significativa com relação a isso, com relação até, graças a Deus, a questão de volume, né? Porque já vínhamos trabalhando dessa forma. Então, o atendimento pode ser virtual, entrar no nosso site, pode-se agendar uma consulta direto no nosso site. Nós temos o WhatsApp também, pode mandar uma mensagem para a gente via o WhatsApp, que nós faremos o possível para ajudar quem pretende realmente migrar para os Estados Unidos. Excelente. As informações vocês têm, as dicas vocês têm, é só
buscar o contato e o conhecimento para empreender num outro país, nos Estados Unidos especificamente, né? Isso mesmo. Doutor André, muito obrigada pela sua participação aqui, obrigado por compartilhar com a gente os seus conhecimentos sobre essa área que é tão procurada pelos brasileiros. Obrigado a você, Gabriela. Até a próxima. Até. Hoje eu falei com o Dr. André Linhares, advogado especializado em imigração e que tem um escritório de advocacia nos Estados Unidos. Eu sou Gabriela Oliveira e este foi mais um Empresários de Sucesso Podcast. Até a próxima!